Olá, sou Marília Moreira, sou acadêmica do curso de Enfermagem da Universidade Federal de Campina Grande, campus Cajazeiras, Paraíba. Faço parte do LATICS, Laboratório de Tecnologias de Informação e Comunicação em Saúde, e hoje irei abordar com vocês sobre o calendário vacinal, no qual vai ser dividido em dois momentos, o primeiro momento comigo e o segundo momento com nossa acadêmica Jéssica Almeida. Essas serão as vacinas que vão ser abordadas nesse primeiro momento: a BCG, a hepatite B, a pentavalente, a DTP, DT e DTPA, a VIP, a VOP, a pneumocócica 10 e a pneumocócica 23 valente. A vacina BCG, cuja sigla significa Bacilo de Calmette e Guerin, em homenagem aos dois cientistas que a desenvolveram, é apresentada sob a forma liofilizada, em ampolas com múltiplas doses e atenuadas com glutamato de sódio. Ela é preparada a partir de bacilos vivos de cepas do Mycobacterium bovis e atenuadas com glutamato de sódio, e é indicada para prevenir as formas graves da tuberculose, como a miliar e a meningite. O esquema básico da BCG corresponde à dose única, preferencialmente ao nascer, e na rotina ela pode ser administrada em crianças até 4 anos, 11 meses e 29 dias. Em casos de contatos intradomiciliares de pacientes com diagnóstico de hanseníase, deve-se considerar os seguintes casos: se existir um contato menor que 1 ano e for comprovada a vacina ou apresentar a cicatriz vacinal, ele não necessita de outra dose adicional da BCG. Se existir um contato maior que 1 ano que ele comprove a vacina ou apresenta a cicatriz vacinal, deve-se administrar outra dose da BCG. Se em casos de contato maior que 1 ano que não apresente cicatriz vacinal, deve-se também administrar outra dose adicional da BCG. E em casos de contatos maiores que 1 ano, que sejam comprovados pela cicatriz vacinal 2 doses, ele não necessita de uma vacina adicional da BCG. Em casos de crianças filhas de mãe HIV positivas, elas podem receber a vacina o mais precocemente possível até 18 meses de idade. Se entre 18 meses de idade e 4 anos, essas crianças só devem receber a vacina se a sorologia der negativa para o HIV. O volume da dose a ser aplicada é de 0,1 ml por via intradérmica na região do músculo deltoide, no nível da inserção inferior na face externa superior do braço direito, e ela pode ser administrada simultaneamente com as demais vacinas. Os principais eventos adversos são abscessos, ulceração maior que 10 mm no local e linfadenite regional. A vacina BCG, por se tratar de uma vacina bacteriana atenuada, está contraindicada de forma geral para pacientes com imunodeficiência congênita ou adquirida, portadores de neoplasia maligna, pacientes que estiver fazendo tratamento com corticosteroides, bem como gestantes, exceto em situações de alto risco. De forma específica, ela está contraindicada em crianças entre 18 meses e 4 anos de idade que apresentem sorologia positiva para o HIV, bem como crianças a partir de 5 anos de idade portadoras do vírus HIV. Deve-se adiar em casos de recém-nascidos que apresentem menos que 2 quilos e também, no caso de prematuros com menos de 36 semanas, deve-se aprazar para quando ele completar 1 mês de vida. A vacina ela deve ser conservada em uma temperatura entre 2 e 8 graus Celsius positivos, não pode ser congelada e após a sua reconstituição, ela deve ser utilizada em um período de até 6 horas. A presença da cicatriz vacinal ela é considerada como dose para efeito de registro. Em caso de crianças que, após 6 meses da vacinação, não apresentem cicatriz vacinal, deve-se revacinar apenas uma vez, mesmo que após continue sem apresentar a cicatriz. É importante lembrar para vocês sobre a evolução da lesão vacinal. O que acontece? Logo após a administração da vacina, vai aparecer no local uma mácula que irá evoluir entre 3 a 4 semanas para um nódulo, ou seja, um caroço no local, que entre 4 a 5 semanas esse nódulo vai evoluir para uma pústula, que seria uma ferida com pus. Essa pústula vai evoluir para uma úlcera, uma ferida aberta, que vai ser entre 4 a 10 milímetros de diâmetro, e que finalmente, entre 6 a 12 semanas, ela vai formar uma crosta, que significa que já está no processo final da cicatrização. Fazendo uma síntese do que a gente viu até agora sobre a BCG, vamos lembrar que ela é dose única ao nascer de 0,1 ml por via intradérmica. A segunda vacina a ser estudada é a vacina contra a hepatite B. Ela está apresentada sob a forma líquida
em frascos unidose ou multidose, isolada ou combinada com outros imunobiológicos, como é o caso da pentavalente que veremos a seguir. Ela é composta por um antígeno produzido por engenharia genética, ou seja, um antígeno recombinante, e ela é absorvida por hidróxido de alumínio e tem o timerosal como conservante. Está indicada para prevenir a infecção pelo vírus da hepatite B. Antes, ela tinha como público-alvo o recém-nascido, gestantes e demais populações até 49 anos de idade. Agora, com a nova atualização do calendário vacinal para 2016, segundo a nota informativa de número 149, ampliou a população que vai independentemente da idade e de condições de vulnerabilidade. O esquema da hepatite B para recém-nascidos é de dose monovalente administrada logo ao nascer e deve-se seguir o esquema com a pentavalente. Em caso de crianças com 5 anos ou mais sem comprovação vacinal, deve-se seguir o esquema básico de 3 doses, com intervalo de 1 mês entre a primeira e a segunda e de 6 meses entre a primeira e a terceira dose. O volume a ser administrado da vacina hepatite B monovalente é de 0,5 ml para usuários com até 19 anos de idade e 1 ml para usuários a partir de 20 anos de idade. Ela é administrada por via intramuscular no músculo vasculateral da coxa para crianças menores de 2 anos e para maiores de 2 anos na região do músculo deltoide. A vacina é contraindicada na ocorrência de casos de reação anafilática à dose anterior ou a um de seus componentes, apresenta como eventos adversos dor local e sistêmico, febre, mal-estar, fadiga e cefaleia. Ela deve ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius positivos e pode ser utilizada até o final, desde que não ultrapasse o limite de 4 semanas. Para a prevenção da transmissão vertical em recém-nascidos com mães portadoras de hepatite B, é necessário administrar tanto a vacina como a imunoglobulina humana anti-hepatite B. No caso de gestantes, o Ministério da Saúde recomenda a administração de 3 doses, considerando sempre o seu histórico vacinal. Fazendo uma síntese novamente do que a gente viu sobre a hepatite B, nós vimos que ela é dose única, administrada ao nascer, no caso de recém-nascidos. A partir de 5 anos ou mais, sem histórico vacinal, deve-se seguir o esquema básico de 3 doses, sendo o intervalo de 1 mês da primeira para a segunda e de 6 meses da primeira para a terceira dose. É administrada por via intramuscular na região do músculo vasculateral da coxa para crianças menores de 2 anos de idade e para maiores de 2 anos na região do músculo deltoide. A dose a ser aplicada é de 0,5 ml para pessoas até 19 anos de idade e de 1 ml a partir dos 20 anos. A vacina pentavalente ela é apresentada sob a forma líquida em frascos multidoses e está composta por toxoides purificados de difteria e tétano com Bordetella pertussis inativada em suspensão, antígeno de superfície da hepatite B e oligosacarídeos conjugados de Haemophilus influenza B. Tem como adjuvante fosfato de alumínio e como conservante o timerosal. Ela está indicada para a prevenção da difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pelo Haemophilus influenza tipo B. O esquema da pentavalente corresponde a 3 doses administradas no 2º, 4º e 6º mês, com intervalo de 60 dias entre as doses e segue-se com reforço com a DTP. A idade máxima para se administrar as vacinas com o pertussis é de até 6 anos, 11 meses e 29 dias. O volume da dose a ser aplicada é de 0,5 ml por via intramuscular. A vacina tem como eventos adversos locais dor, rubor, edema e enduração, e como eventos sistêmicos febre, mal-estar, irritabilidade, agitação, perda de apetite, choro persistente e manifestações gastrointestinais. Está contraindicada a primeira dose da vacina para crianças que apresentaram convulsões ou anormalidades neurológicas no período neonatal, em casos de hipersensibilidade a qualquer componente da fórmula e para crianças com idade superior a 7 anos de idade. A vacina ela deve ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius positivos e não pode ser congelada. Para crianças entre 1 a 4 anos que não receberam doses da pentavalente ou fizeram esquema de forma incompleta, deve-se administrar outra dose da penta e seguir esquema com a DTP. Para crianças a partir de 5 anos que não fizeram um esquema
ou fizeram de forma incompleta, deve seguir o esquema com a DTP e a hepatite B separadamente, respeitando o esquema básico de cada uma. E para crianças com 7 anos ou mais, utiliza-se o esquema da DT adulto. Revisando um pouco o que foi dito sobre a pentavalente, nós vimos que o seu esquema corresponde a 3 doses administradas no segundo, quarto e sexto mês da criança, com um volume de 0,5 ml, administrado por via intramuscular no músculo vasto lateral da coxa. A quarta vacina a ser estudada é a DTP. Ela está apresentada sob a forma líquida em frascos multidoses e trata da associação de toxoides purificados de difteria e tétano com a Bordetella pertussis inativada em suspensão, tendo o hidróxido de alumínio como adjuvante e o timerosal como conservante. Ela está indicada para prevenir contra difteria, tétano e coqueluche em crianças menores de 7 anos como dose de reforço da pentavalente. A vacina DTP é indicada para os reforços do esquema básico da vacina pentavalente, tendo o primeiro reforço aos 15 meses de idade e o segundo reforço aos 4 anos de idade. O volume a ser aplicado é de 0,5 ml e também é por via intramuscular. Os eventos adversos são dor, rubor, edema e enduração no local. As reações sistêmicas são febre, perda de apetite, agitação, choro persistente, mal-estar e irritabilidade. A vacina está contraindicada em casos de encefalopatia após 7 dias da dose anterior. Neste caso, deve-se completar o esquema com a dupla infantil. Em casos de convulsões ou síndrome hipotônico hiporresponsiva, deve-se completar o esquema com a tríplice bacteriana acelular. Em casos de reação anafilática, deve interromper a imunização com esses componentes e também está contraindicada para crianças maiores de 7 anos de idade. A vacina deve ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius positivos, não pode ser congelada e depois de aberto o frasco deve ser utilizada por um prazo de até 15 dias. Ao indicar a vacina DTP, deve-se considerar as doses que foram administradas anteriormente e nunca deve-se reiniciar o esquema da DTP. Se o esquema básico não foi iniciado até 6 anos, 11 meses e 29 dias, deve-se seguir o esquema da DT e em crianças entre 4 e 6 anos, 11 meses e 29 dias, deve-se administrar apenas um reforço com a DTP. Fazendo uma síntese do que a gente viu sobre a DTP, ela é uma dose de reforço da pentavalente aos 15 meses de idade e aos 4 anos de idade. Ela é administrada por via intramuscular com dose de 0,5 ml em crianças menores de 2 anos de idade no vasto lateral da coxa e para maiores de 2 anos de idade na região do músculo deltoide. A vacina adsorvida difteria e tétano é apresentada sob a forma líquida em frascos unidose ou multidose, é composta por toxoides purificados de difteria e tétano, tem como adjuvante o fosfato de alumínio ou hidróxido de alumínio e como conservante o timerosal. Ela está indicada para prevenir a difteria e o tétano. A vacina DT é administrada nos maiores de 7 anos de idade como reforço ou para aqueles usuários com esquema incompleto ou não vacinados. No caso de usuários com esquemas completo, deve-se administrar a dose de reforço a cada 10 anos. Para usuários com esquema incompleto, deve-se completar o esquema com a DT e para aqueles que não têm histórico vacinal, deve-se administrar 3 doses, com intervalo de 60 dias entre elas e o reforço a cada 10 anos. A vacina tem um volume aplicado de 0,5 ml e também é administrada por via intramuscular. Os eventos adversos da vacina são dor, rubor e enduração local e, em alguns casos, podem apresentar febre. Ela está contraindicada na ocorrência de reação anafilática e síndrome de Guillain-Barré em até 6 semanas da dose anterior e em casos de hipersensibilidade aos componentes da fórmula. Ela deve ser conservada entre 2 e 8 graus Celsius, não pode ser congelada e, após a abertura do frasco, deve ser utilizada em um prazo de 15 dias. Vale ressaltar que, em casos de ferimento grave, o reforço deve ser antecipado para 5 anos. E, em caso de gestantes com esquema completo, deve-se verificar a data da última dose. Se já transcorrido 5 anos ou mais, deve-se administrar a dose de reforço da DT. Fazendo uma revisão do que a gente viu sobre a DT,
Para maiores de 7 anos de idade, com esquema completo, ela serve como dose de reforço a cada 10 anos. Se o esquema estiver incompleto ou para usuários que não foram vacinados, ela tem um esquema de 3 doses, com intervalo de 60 dias entre elas. Ela tem uma dose de 0,5 ml e é administrada por via intramuscular, preferencialmente no músculo deltoide. A DTPA é apresentada sob a forma de suspensão, ou em seringas ou em frascos unidose. Ela é composta por componentes antigênicos da Bordetella pertussis com os componentes toxoides difitérico e tetânico. A vacina está indicada para gestantes a partir da 27ª semana à 36ª semana de gestação, preferencialmente, podendo ser também administrada até 20 dias antes do parto. O esquema recomendado da vacina DTPA é uma dose a cada gestação. A depender da situação vacinal encontrada, a DTPA ela pode ser para início de esquema, para completar ou como dose de reforço. Existem algumas situações, condutas e orientações para a vacinação da gestante com DTPA e DT. Para gestantes não vacinadas previamente, deve-se administrar as 2 primeiras doses de DT e a última dose de DTPA, preferencialmente entre a 27ª e 36ª semana de gestação. Gestantes vacinadas com uma dose de DT, deve-se administrar outra dose de DT e uma dose de DTPA, com intervalo de 60 dias entre as doses e um mínimo de 30 dias. Gestantes na 27ª a 36ª semana de gestação, vacinada com 2 ou 3 doses de DT, deve-se administrar apenas uma dose de DTPA. E para gestantes na 27ª a 36ª semana de gestação, vacinada com 3 doses de DT, ou seja, ela tem um esquema completo da DT, e com dose de reforço a menos ou mais de 5 anos, deve-se administrar apenas uma dose da DTPA. Revisando o que vimos sobre a DTPA, ela é uma dose recomendada para as gestantes entre a 27ª a 36ª semana de gestação, podendo também ser administrada em até 20 dias após a data provável do parto, por via intramuscular e uma dose de 0,5 ml. A vacina poliomielite inativada, também chamada de SALC, é apresentada sob a forma líquida em frasco multidose ou seringa preenchida unidose. Ela é constituída por cepas inativadas dos 3 tipos de poliovírus obtidos por cultura celular e inativados por formaldeído. A VIP está indicada para proteção contra a poliomielite causada por 3 tipos de vírus, 1, 2 e 3, e é recomendada para crianças de 2 meses até menores de 5 anos de idade. Segundo a nota informativa número 149, para o novo calendário vacinal de 2016, o esquema da VIP será de 3 doses, administradas no 2º, 4º e 6º mês. A dose recomendada é de 0,5 ml, administrado por via intramuscular em menores de 2 anos, no vasto lateral da coxa, e em maiores de 2 anos de idade, no músculo deltoide. Pode ocorrer no local eventos adversos, como dor, eritema, induração, hiperestesia ou sensibilidade local aumentada ao toque manual, como também como evento sistêmico, febre moderada. Após aberto o frasco, a vacina deve ser utilizada por um prazo de até 7 dias. Então, vamos lembrar um pouco do que a gente viu sobre a VIP. Ela corresponde a 3 doses, administradas no 2º, 4º e 6º mês. Tem volume da dose 0,5 ml, administrado por via intramuscular, em menores de 2 anos de idade, no músculo vasto lateral da coxa, e em maiores de 2 anos, no músculo deltoide. A vacina oral contra a poliomielite, a VOP, ela é apresentada sob a forma líquida, em frasco com aplicador conta-gotas com 20 ou 25 doses. Para o ano de 2016, ela vai deixar de ser VOP trivalente e vai passar a ser bivalente, tendo como adjuvante cloreto de magnésio e como conservantes a estreptomicina ou a eritromicina. Ela é indicada para prevenir a poliomielite, também chamada de paralisia infantil. Essa vacina integra o esquema sequencial da vacina inativada, a VIP, e para o ano de 2016 ela vai corresponder a 2 doses de reforço, ao 15º mês e aos 4 anos de idade, e em casos de campanhas de vacinação para crianças entre 1 a 4 anos.
Para usuários com 5 anos de idade ou mais, sem comprovação vacinal, deve-se realizar o esquema com a VOP, 3 doses, com um intervalo de 60 dias entre elas, sem haver necessidade de reforço. Para usuários com 5 anos ou mais que tenha esquema incompleto da VIP, deve-se completar com a VOP. A dose da vacina corresponde a 2 gotas por via oral e apresenta como eventos adversos ocorrência de paralisias flácidas após 4 a 10 dias do recebimento da vacina. Apresenta contraindicação, devendo ser substituída pela VIP para pessoas com imunodeficiência congênita ou adquirida, incluindo a AIDS, comunicantes de HIV e AIDS, crianças com histórico de paralisia flácida aguda associada à dose anterior. Deve ser adiada nos casos de ocorrência de diarreia e ou vômitos intensos e doença febril aguda. Deve-se repetir a dose se a criança regurgitar, cuspir ou vomitar. A conservação da vacina é entre 2 a 8 graus Celsius positivo e depois de aberta ela tem validade de até 5 dias. Revisando sobre o que vimos da VOP, ela é administrada como dose de reforço da VIP, o primeiro reforço aos 15 meses e o segundo reforço aos 4 anos de idade. Sua dose corresponde a 2 gotas por via oral. A vacina pneumocócica 10-valente é apresentada sob a forma líquida em frasco multidose e é constituída através de polissacarídeos capsulares bacterianos purificados através do Streptococcus pneumoniae, pneumococo, com 10 sorotipos. Contém ainda como componentes o cloreto de sódio, fosfato de magnésio e água destilada, e está indicado para prevenir contra infecções invasivas, como a sepse, meningite, sinusite e a pneumonia. Segundo a nota informativa número 149, para o ano de 2016 em diante, será adotado o esquema da pneumocócica de 2 doses dadas ao 2º e 4º mês e reforço preferencialmente aos 12 meses, podendo ser administrado até 4 anos de idade. Para crianças de 12 meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias não vacinadas, deve-se administrar uma dose única. A aplicação da vacina é por via intramuscular e tem como volume da dose 0,5 ml. Apresenta como eventos adversos dor, edema e eritema, além de poder ocorrer também febre e convulsão febril. Revisando o que vimos sobre a pneumocócica 10-valente, ela corresponde a 2 doses no 2º e 4º mês e a uma dose de reforço no 15º mês. Seu volume da dose é de 0,5 ml por via intramuscular. A vacina pneumocócica 23-valente é uma solução injetável apresentada em cartuchos com 1 ou 10 frascos unidose. Ela é constituída por uma suspensão de antígenos polissacarídeos purificados com 23 sorotipos de pneumococos em solução salina e tem como conservante o fenol. A vacina pneumocócica 23 ela está indicada para a proteção contra infecções invasivas do pneumococo e está indicada para usuários com 60 anos ou mais ou populações indígenas. O esquema é de dose única a partir de 65 anos. Aqueles vacinados com menos de 65 anos devem receber uma segunda dose aos 65, obedecendo-se um intervalo mínimo de 3 anos entre as doses. Para os povos indígenas, administrar uma dose a partir de 2 anos, sem comprovação da vacina pneumocócica conjugada. A partir dos 60 anos, uma única dose. A administração é intramuscular ou subcutânea, na dose de 0,5 ml, podendo apresentar como eventos adversos dor, edema, eritema, febre baixa, astenia, cefaleia e mialgia. Vamos repetir, então, o que vimos sobre a pneumocócica 23-valente. Seu esquema corresponde à dose única a partir dos 65 anos de idade. Sua via pode ser intramuscular ou subcutânea e tem como volume da dose 0,5 ml. Então, vamos revisar agora o que a gente viu sobre calendário vacinal nessa primeira parte. Em relação às crianças, ao nascer, elas vão tomar a dose única de BCG e hepatite B. Aos 2 meses, a primeira dose da pentavalente, da VIP e da pneumocócica 10. Aos 4 meses, a segunda dose da pentavalente, da VIP e da pneumocócica 10. Aos 6 meses, ela vai tomar a terceira dose da pentavalente, agora não mais
será a primeira dose da VOP e sim a terceira dose da VIP, e não mais está no calendário a pneumocócica 10. Aos 12 meses, ela vai fazer o reforço da pneumocócica 10 e aos 15, o primeiro reforço da DTP e da VOP. Aos 4 anos de idade, ela vai fazer o segundo reforço da DTP e o segundo reforço da VOP. Em relação ao adolescente, adulto e idoso, a depender da situação vacinal, eles vão fazer 3 doses da hepatite B e reforço de DT a cada 10 anos. Em relação aos idosos de 60 anos ou mais, não vacinados que vivem acamados e ou em instituições fechadas, eles vão realizar a dose da pneumocócica 23. E em relação à gestante, dependendo também da sua situação vacinal, elas vão completar o esquema da DT com 3 doses e sempre a cada gestação uma dose de DTPA. Bem, pessoal, chegamos ao final de mais uma videoaula. Essas são as nossas referências que estarão na descrição do vídeo. Se você gostou, curte e compartilhe. Se não está inscrito no nosso canal, se inscreva. E para maiores informações, acesse o nosso blog e a nossa fanpage, que os links estarão também na descrição do vídeo. Muito obrigada.